Se Jesus, que é perfeito, teve quem não gostasse dele, imagina eu e você, cheios de falhas, defeitos e muitas imperfeições. A vida é repleta de altos e baixos, de momentos de aceitação e rejeição. Isso é uma realidade que todos nós, como seres humanos imperfeitos que somos, enfrentamos. No entanto, quando refletimos sobre a figura de Jesus Cristo, nosso Senhor, vemos que, mesmo sendo perfeito, ele não foi isento de críticas, de perseguições, de rejeição. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se até Jesus, que é o Filho de Deus, foi rejeitado por muitos, o que eu posso esperar? O que você pode esperar? Nós, seres humanos falhos, imperfeitos, cheios de limitações e defeitos. No entanto, esse cenário de rejeição não deve nos desanimar, mas, ao contrário, nos ajudar a entender melhor o propósito da nossa caminhada e a beleza da aceitação das nossas imperfeições diante do nosso Deus. É isso que nós temos que ver, focar. A importância que nós temos para o Pai. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi aqui na terra a personificação da perfeição. Ele não cometeu nenhum erro, não teve falha alguma em suas ações. E sua missão era levar a humanidade de volta ao Pai, conforme está escrito em João 1, verso 11. Lemos que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mesmo sendo o próprio Deus encarnado, em sua plenitude de amor e bondade, ele foi rejeitado por muitos, especialmente pelos líderes religiosos da época. Eles o viam como uma ameaça ao seu poder e à sua autoridade. Isso nos faz pensar, se o próprio Jesus, que é a perfeição, foi alvo de rejeição, perseguição e críticas, meu irmão, como podemos esperar que nossa vida seja isenta de dificuldades, seja isenta de perseguições, seja isenta de rejeições? Não tem como. Mateus 13:57 diz: vemos que ao voltar para a sua cidade natal, Jesus enfrentou a indiferença e o desprezo de seus conterrâneos, mesmo realizando milagres, curando os enfermos e pregando o amor e o perdão. Muitos se escandalizaram com ele, dizendo: de onde vem a sabedoria e os milagres dele? Não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13:55. Eles estavam cegos para a sua verdadeira identidade e, como resultado, recusaram a mensagem de Jesus. Essa rejeição não foi por causa de algum defeito ou falha dele, mas pela dureza do coração dos homens, pela dureza do coração daquelas pessoas. Não permitiram que a palavra entrasse no seu coração. Não permitiram. Jesus e a sua rejeição foi o que aconteceu. O desafio de ser imperfeito. A rejeição de Jesus mostra que, por mais que busquemos viver de maneira justa e amorosa, nem todos compreenderão ou aceitarão. Muitas vezes, as pessoas nos julgam não pelo que realmente somos, mas pelas suas próprias percepções e preconceitos. Jesus mesmo avisou que, se o mundo vos odeia, saibais que primeiro me odiou a mim. João 15:18. A rejeição faz parte da jornada cristã e devemos estar preparados para ela, sem nos deixar abater.
Muitas das vezes nós somos rejeitados dentro do próprio ministério ao qual nós fazemos parte. Saiba disso. Além disso, em Isaías 5,3, Jesus é descrito como desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele experimentou o sofrimento da rejeição para que nós soubéssemos que, mesmo quando passamos por momentos de solidão, de não sermos compreendidos, aceitos, enfim, Ele está conosco, compartilhando o nosso sofrimento, nossa dor, nossas decepções. Jesus foi o primeiro a enfrentar a dor da rejeição para nos mostrar que, em meio a isso, encontramos a oportunidade de crescer e aprender a depender mais de Deus. Essa é a grande lição que Ele nos dá, que nós aprendemos na palavra de Deus. E como lidar com a rejeição? Você pode estar se perguntando. Nós nos perguntamos muitas das vezes. Como lidar com a rejeição se até Jesus foi rejeitado? Como podemos lidar com as nossas próprias rejeições e falhas? Primeiramente, devemos entender que a nossa identidade não é definida pelo julgamento ou pela opinião dos outros, pela média ponderada, mas pelo amor de Deus. Em Efésios 2, verso 10, está escrito: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso nos lembra que, apesar de nossas imperfeições, fomos criados por Deus com um propósito. E Ele nos ama incondicionalmente. A rejeição de outras pessoas não diminui em nada o nosso valor diante dele. Não diminui em absolutamente nada. Além disso, a Bíblia nos ensina a lidar com a rejeição de forma sábia, madura, entende? Em Mateus 5,44, Jesus nos instrui: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Essa é uma resposta radical que contraria, melhor dizendo, a tendência natural de revidar ou se afastar. Ao invés de ceder à amargura ou ao rancor, a resposta cristã à rejeição é o perdão e o amor incondicional. Olha, Jesus, durante sua crucificação, nos deu o maior exemplo perfeito disso. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ele nos ensina que, mesmo sendo rejeitados, podemos escolher reagir com amor e perdão. A importância de reconhecer nossas imperfeições é grande. Isso tem um significado muito grande. Agora, falando de nossa própria jornada, precisamos aceitar que somos seres falhos. Isso não significa que devemos nos acomodar em nossas falhas ou erros, mas entender que a perfeição absoluta não é uma exigência para sermos aceitos por Deus. Na verdade, a Bíblia nos ensina que é a nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É na nossa imperfeição, na nossa fraqueza. Segundo Coríntios 12, verso 9, o apóstolo Paulo nos lembra: minha graça te basta, porque o poder se manifesta na fraqueza. Deus não espera que sejamos perfeitos, tira isso da tua cabeça, mas que busquemos a sua graça para transformar nossas vidas, para que demos perdão aos que nos rejeitam, aos que nos perseguem, aos que nos caluniam. Quando somos honestos com nossas limitações, Deus pode nos usar de forma poderosa. Ele não está preocupado com nossa aparência externa ou com a perfeição das nossas ações.
mas com o estado do nosso coração, da nossa consciência. Através de Jesus, podemos encontrar perdão, cura e renovação, independentemente das nossas falhas. É nele, é aprendendo com ele que nós vamos vencer. É aprendendo com ele. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de como lidar com as dificuldades da vida. Gente, Paulo sofreu muito durante seu ministério, mas não abriu mão de servir a Deus por causa disso. Antes da sua conversão, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas após o seu encontro com Cristo, tornou-se um dos maiores evangelistas da história. No entanto, mesmo após sua conversão, ele enfrentou inúmeros desafios e rejeições. Segundo os Coríntios 12, 7 a 9, ele fala sobre um espinho na carne que Deus não removeu, mas que, ao invés disso, ele lhe deu forças para suportar. Ele aprendeu que sua fraqueza era uma oportunidade para a graça de Deus se manifestar de maneira mais profunda, mais poderosa. Esse exemplo de Paulo nos ensina que em nossa caminhada as dificuldades e as rejeições não podemos colocar como obstáculos. Não são obstáculos intransponíveis, mas momentos que podem nos aproximar mais de Deus, tornando-nos mais humildes e dependentes dele. Isso é o que nós devemos levar para a vida: um coração aquebrantado, uma mente transformada pelo Evangelho, pelo poder de Deus, de modo que rejeição nenhuma nos esfrie, nos distancie de Cristo nem da igreja do Senhor. Que rejeição nenhuma nos permita endurecer o coração, nos leve a endurecer o coração, a negar perdão, a negar-se, a amar as pessoas, enfim. Ser rejeitado, ser perseguido mais do que Jesus foi. E quando estava na cruz, ele olhou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Entende? Essa palavra há de brotar no teu coração, na tua compreensão. Assim como uma semente que germina, brota e dá frutos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.